Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Campo Inteligente. Me chamo Ednaete Bezerra, sou estudante do nono período do curso Bacharelado em Agronomia na UFPE UAST. E hoje, nesse terceiro episódio, vamos tratar de um tema fundamental para o sucesso da agricultura, a importância da administração no meio rural. Bom, sabemos que a gestão eficiente é a chave fundamental para enfrentar os desafios cada vez maiores no campo, não é mesmo? Então, diante disso, vamos analisar como a inteligência artificial está transformando a forma como gerenciamos nossas propriedades. Portanto, vamos explorar junto como a administração está aliada às inovações tecnológicas, como a IA, como ela pode impulsionar a produtividade e a sustentabilidade do agronegócio. E para isso, hoje contaremos com a participação dos alunos e futuros agrônomos Pedro Paulo, Sebastião Neto e Lara Rosa, para compartilharmos conhecimento e discutirmos sobre as estratégias de como podemos aliar a tecnologia no campo, para que possamos otimizar seus processos e, consequentemente, reduzirmos os custos. Mas, afinal, Sebastião, você poderia começar falando como a administração está inserida no setor rural? Bom, toda propriedade rural, seja pequena, média ou grande, envolve uma complexidade de atividades, custos de produção, problemas e outras demandas. Observamos que ambos realizam planejamento e controle das atividades a partir de uma visão ampla da fazenda, a partir da gestão rural, com o objetivo de otimizar a produção agropecuária, os recursos financeiros, humanos e ambientais, garantindo a sustentabilidade, a rentabilidade do negócio. Essa área envolve a coordenação de atividades relacionadas à agricultura, pecuária, silvicultura ou qualquer outro tipo de atividade que faça uso do solo, para fins produtivos. A administração é fundamental para auxiliar o produtor em todas as etapas da produção rural, ajudando com que ele tome decisões com relação ao plantio ou à colheita. A orientação da tomada de decisões na propriedade, a administração não se restringe apenas ao âmbito urbano, mas se expande em todas as áreas, profissões e localidades, desempenhando um papel essencial no desenvolvimento e na eficiência das atividades rurais. E você, Pedro, o que você tem a dizer sobre a importância da administração rural? A administração ela tem um papel importantíssimo no setor rural, pois ela permite um bom gerenciamento na fazenda, beneficiando um aumento na produtividade, otimizando assim o uso dos recursos e também pode maximizar a produção. É claro que tudo isso com uma boa administração, reduzindo os custos e eliminando assim os gastos indesejáveis, além de proporcionar a tomada de decisão mais assertiva e estratégica. Veja que essa importância ela pode contribuir e auxiliar os agricultores nas aplicações de todo o gerenciamento e no planejamento de forma estratégica com base nos recursos disponíveis das atividades em campo, facilitando assim tomar as melhores condições e decisões para a sua propriedade. É importante a administração porque vale ressaltar que a gestão dos recursos humanos e a gestão financeira são de suma relevância para o sucesso desses objetivos, como a coordenação e a liderança, por exemplo, da mão de obra envolvida em todo o processo administrativo da sua fazenda. O controle de custos de produção e investimentos para assegurar a viabilidade econômica da propriedade. Então, durante todo o processo, é necessário ter o controle de produção através da supervisão e melhoria contínua das práticas produtivas para aumentar a eficiência, de modo que respeitem o meio ambiente e preservem, assim, os recursos naturais. Outro ponto importante é a comercialização e o marketing, que se baseiam em estratégia para colocar os produtos no mercado e maximizar, assim, seus lucros. Então, a gente pode perceber que, nos dias atuais, as tecnologias estão muito avançadas e estão cada vez mais introduzidas no meio rural. Então, o que é que você acha, Lara, sobre a inteligência artificial dentro desse cenário? E quais são os desafios atuais que você percebe? Bom, em meio às mudanças climáticas ao longo dos anos, juntamente com a necessidade de produzir mais em decorrência do aumento da população, a forma como os agricultores realizavam a administração no setor rural teve que mudar, juntamente com os avanços tecnológicos promovidos pela globalização, sendo a inteligência artificial a principal ferramenta dessas inovações, que permite prever as mudanças climáticas, otimizar a alocação de recursos e, consequentemente, melhorar a produtividade.
além de otimizar o plantio, identificar doenças ou pragas em estádios iniciais e previsão do rendimento da colheita, e até mesmo melhorias na logística e na cadeia de suprimento agrícolas. Com a inteligência artificial, os agricultores podem tomar decisões mais importantes e estratégicas, maximizando a eficiência e os resultados de suas operações. Mas, como nem tudo são flores, a implementação da IA no meio rural enfrenta desafios, principalmente o pequeno agricultor, que tem acesso limitado à tecnologia e não possui infraestrutura tecnológica necessária para o funcionamento de ferramentas IA. Além do alto custo da implementação com equipamentos e sistemas, outro desafio é a falta de formação técnica para a adoção dessa tecnologia. Quem é do meio rural sabe que ainda existe uma certa resistência dos agricultores à mudança do modo de produzir. Eles se agarram aos métodos tradicionais de gestão e produção, por proporcionar uma certa segurança. Mas até quando o tradicional será suficiente diante das mudanças climáticas? Exatamente. Quando analisamos as condições ambientais do passado para o presente, a gente observa que somos dependentes dos recursos naturais. E essa dependência cria uma relação direta com o meio ambiente, que influencia as práticas de gestão dos ciclos de produção. A gente observa que as atividades rurais são fortemente afetadas pelos ciclos sazonais, ou seja, a produção agrícola, por exemplo, depende de condições climáticas específicas que variam ao longo do ano. E essa sazonalidade impacta no planejamento e na gestão, exigindo estratégias que possam otimizar os processos e maximizar a produção, com todo o monitoramento desde o plantio até a colheita, bem como as variações climáticas imprevistas. Quando analisamos o mercado nos dias atuais, podemos observar que há uma grande variação, no qual está cada vez mais exigente nas questões de inovação e otimização desses produtos que estão no mercado. Hoje, as propriedades têm que seguir um tipo de modelo para poder seguir a tendência tecnológica e também para poder conseguir produzir diante das mudanças climáticas, que são assim cada vez mais imprevisíveis. Com isso, a introdução de ferramentas tecnológicas como a inteligência artificial é uma grande sacada, pois ela pode permitir fazer uma previsão de condições climáticas, como por exemplo o zoneamento agrícola da região produtora, reduzindo os riscos que o produtor pode se deparar aos fenômenos climáticos adversos e assim conceder que o agricultor ele possa identificar-se a melhor época de plantio para determinada cultura e tipos de solos diferentes, auxiliando o produtor na gestão desde o plantio, o manejo, na colheita e na logística dos produtos produzidos. Nessa questão de inovações da inteligência artificial na sociedade, não podemos deixar de observar que muitas áreas rurais são geograficamente isoladas, com acesso limitados à infraestrutura como estradas, internet e serviços básicos. Esse isolamento pode dificultar o acesso a mercado, educação, saúde e tecnologia, impactando o desenvolvimento econômico e social. Há ainda um paradigma em relação a isso, pois a sociedade está cada vez mais evoluindo tecnologicamente. Só que quando observamos essa circunstância, ainda temos um desafio para solucionar. O progresso tecnológico no meio rural pode ser mais lento devido a limitações de infraestrutura e acesso à educação. No entanto, a adoção de tecnologias apropriadas, como a agricultura de precisão e uso de inteligência artificial, está começando a transformar práticas agrícolas e aumentar a produtividade. Alguns fatores têm grande relevância na gestão agrícola. O clima é o principal fator que causa impacto na produtividade agrícola. E quando falamos de clima, nos referimos especificamente à variabilidade climática, ou seja, às oscilações das condições meteorológicas de um ano para o outro. Neste cenário, podemos citar problemas referentes a secas, enchentes ou fenômenos como El Niño, geadas e granizo, entre outros. As pragas e doenças também são um grande desafio ao produtor rural, e aqui incluem lagartas, fungos, bactérias, vírus e até mesmo ervas daninhas. Algumas dessas pragas são muito difíceis de combater e, dependendo da extensão ou do grau, podem comprometer toda a produção.
A escassez de mão de obra também é dos grandes desafios do produtor rural no Brasil. Uma pesquisa realizada pelo Departamento de Agronegócio da Fiesp e pela Organização das Cooperativas Brasileiras constatou que apenas cerca de 28% dos filhos ou filhas dos empreendedores do campo, ou seja, filhos de agricultores, participam nas atividades rurais da família. Isso significa que, em muitos casos, a sucessão do negócio familiar fica comprometida, uma vez que os herdeiros demonstram pouco interesse em assumir os negócios. Mesmo entre os que permanecem, é difícil encontrar profissionais habilitados que saibam manusear máquinas sofisticadas e saibam lidar com novas tecnologias, que se tornam cada vez mais presentes no agronegócio. Dificuldades incluem também a resistência à adoção de tecnologias por agricultores familiares, a falta de infraestrutura digital em regiões remotas e a dependência de políticas públicas para investir no setor rural. Isso mesmo. E outro ponto interessante que devemos destacar é a questão das práticas agrícolas sustentáveis. Ou seja, para ter uma sustentabilidade, devemos ter uma gestão sustentável. E essa gestão sustentável é uma preocupação central no meio rural, devido a quais fatores? Ou seja, a dependência direta da terra e dos recursos naturais. As práticas agrícolas sustentáveis, elas são essenciais para garantir a conservação dos solos e a qualidade da água e a biodiversidade. Além que são essenciais para a sobrevivência a longo prazo das comunidades rurais. Então, a gestão sustentável é de suma importância para poder ter a garantia a longo prazo dessas comunidades na sustentabilidade de produzir com eficiência. Ferramentas de IA, como drones e sensores inteligentes, são usados para reduzir o uso de água e pesticida dentro das produções agrícolas, promovendo assim um aumento na sustentabilidade e reduzindo o estresse ao meio ambiente. O uso de sensores para monitorar o teor de umidade do solo otimiza o uso da água, reduzindo assim a utilização de recursos hídricos que estão cada vez mais esgotados. A IA tem proporcionado uma grande revolução no setor agrário. Um forte exemplo disso é a agricultura de precisão, que por meio de sensores, drones e imagens de satélite permite o monitoramento da saúde das culturas e otimiza o uso da água. Como o Sebastião comentou, um recurso limitado, além de aplicação mais eficiente de fertilizantes e pesticidas, o que reduz os desperdícios e custos e minimiza os impactos da agricultura ao meio ambiente. A IA possui algoritmos que ajudam a prever padrões climáticos, surtos de doença e rendimento de colheita, permitindo uma melhor preparação e redução de perdas. Como consequência dos avanços da IA, tem crescido o uso de máquinas agrícolas autônomas, como tratores, pulverizadores e colheitadeiras, equipadas com inteligência artificial, o que auxilia no rendimento da lavoura, além de promover práticas sustentáveis através da aplicação eficiente dos insumos. Em relação à economia e comércio, plataformas baseadas em IA ajudam os agricultores a conectar-se diretamente ao mercado, prever tendências de preço e otimiza a logística de transporte. A IA ela vem trazendo mudanças tanto na dinâmica do emprego como na formação de mão de obras no setor rural. E isso traz um grande impacto econômico como também social. E quando se trata dos desafios econômicos, percebe uma grande volatilidade dos preços. Isto é, por exemplo, os preços das commodities, que são altamente variáveis, o que dificulta o planejamento financeiro e a tomada de decisão. Assim, com toda a concorrência globalizada presente no país, o mercado exige cada vez mais que os produtores rurais sejam cada vez mais eficientes e inovadores. A rápida evolução da tecnologia exige que os gestores rurais estejam constantemente se atualizando e investindo em novas ferramentas. Para isso, a mão de obra qualificada e especializada é um desafio para muitas propriedades rurais. Espera-se que, de acordo com os avanços da inteligência artificial, todas as informações iniciais geradas e coletadas na agricultura permitem que a ferramenta ela seja capaz
de armazenar conhecimentos para analisar e tomar decisões mais rápidas e precisas. E com base nas informações precisas, será necessário que os produtores busquem capacitações, entre eles cursos de capacitação, workshops e eventos para se atualizar sobre essas novas tecnologias e as práticas de gestão. A automação e análise de dados têm substituído tarefas manuais, mas também criam demandas para especialistas em tecnologias de gestão inovadora. Pois é, quando a gente analisa os avanços tecnológicos, a tecnologia vem para nos ajudar nas nossas necessidades, né? Então, diante disso, a IA tem um potencial de transformar completamente a forma como os agricultores tomam decisões. Ou seja, a IA é uma ferramenta que traz algoritmos avançados e aprendizado de máquinas, certo? Então, a inteligência artificial, ela pode analisar grandes volumes de dados e fornecer insights. A ferramenta do IA, ela faz três análises. A análise descritiva, que seria a questão dos insights, né? Que é o reconhecimento do mercado e das oportunidades. Partindo desse conhecimento, ela vai fazer o diagnóstico e vai fazer a otimização, que seria a execução de tarefas com maior velocidade e eficiência. A partir de fazer a execução da tarefa, ela vai fazer uma análise preditiva, que seria as predições, ou seja, a antecipação de cenários. Então, a IA vai, de certa forma, analisar se vai fazer aquela ação ou não. Então, dentro disso, ela vai trazer um aprendizado aos agricultores em tempo real. Então, a inteligência artificial ela pode ajudar a otimizar o plantio e identificar doenças e pragas em estados iniciais, além de prever o rendimento de colheita e até mesmo melhorar a logística e a cadeia de suprimentos agrícolas. Com a inteligência artificial, com a inovação, no caso, da inteligência artificial, os agricultores vão poder tomar decisões mais informadas e estratégicas, ou seja, vão poder maximizar a eficiência e os resultados de suas operações. Mas, afinal, fica uma pergunta ainda sobre essa questão. Quais seriam os próximos passos para a adoção da ampla da IA no contexto rural? Bom, a ampla adoção da IA no contexto rural brasileiro não é apenas uma questão tecnológica, mas também social e econômica. Contudo, os benefícios potenciais dessa ferramenta proporcionam um aumento na produtividade, uma redução considerável nos custos e uma maior sustentabilidade ambiental, fazendo dessa jornada um imperativo estratégico para o futuro do agronegócio no Brasil e para o desenvolvimento das comunidades rurais no geral. Agora passamos a palavra para um convidado especial, que irá abordar sobre esse tema, dando uma visão geral e comentando do seu ponto de vista como a IA está inserida no meio rural e na produção agrícola. Dr. José Ralilson, seja bem-vindo e fique à vontade para qualquer esclarecimento. Olá a todos, me chamo José Ralilson, sou engenheiro agrônomo formado pela UFRPE UAST, mestre em produção vegetal e doutor em engenharia agrícola. Ednaet me convidou para falar um pouco sobre o uso da inteligência artificial na agricultura e também os impactos ambientais da produção agrícola. A inteligência artificial é uma tecnologia revolucionária que chegou para ficar. Então, algumas áreas serão mais afetadas pelo impacto da IA, outras menos, e a agricultura é uma delas, que será afetada pelo uso da inteligência artificial. Áreas que serão bem mais afetadas, a agricultura eu não considero que ela será tão afetada porque não existe uma receita de bolo para fazer a agricultura. Por exemplo, da forma que se planta milho lá no centro-oeste, a gente não pode copiar a receita e plantar aqui, por exemplo, no semiárido nordestino. Nós temos condições edafoclimáticas, questões de solo, clima, pragas, que vão ocorrer numa dinâmica diferente do que acontece. Existem variações até dentro do próprio semiárido. Então, a inteligência artificial para a agricultura ela vai servir muito mais como uma ferramenta e não como um domínio, por exemplo, como acontece na área de programação. Então, você
pede um código específico e a IA desenvolve aquele código, você faz pequenas adaptações. Mas ela vai ser uma ferramenta e está sendo para a agricultura, como por exemplo, identificação de pragas. Então, que era uma tarefa muito prática, e hoje com a fotografia, você pode, com o uso do celular, tirar a fotografia, passa em um aplicativo e reconhecer facilmente pragas, doenças, indicativos de deficiência nutricional, que eram análises visuais feitas em campo, e hoje existem aplicativos que utilizam inteligência artificial, atrelada a machine learning, e você consegue identificar essas pragas muito de uma forma mais rápida, né? Para fazer algumas recomendações ou para operação de máquinas agrícolas, também o uso da IA. Então, isso é o que que seria de chamado de agricultura 4.0, uma evolução da tecnologia dentro da produção agrícola. Por exemplo, o uso de drones para fazer a pulverização, distribuição de fertilizantes, não deixa de ser uma técnica de inteligência artificial, porque existe toda uma programação, uma tecnologia ali por trás, que nós precisamos de softwares, que com a inteligência artificial fica mais fácil de programar, de tirar dúvidas, de desenvolver, de operar aqueles softwares. E isso tudo, de uma forma geral, o uso da IA para diferentes áreas dentro da produção agrícola, acarretará no menor impacto ambiental da produção agrícola. A produção agrícola ela é uma atividade que é danosa para o meio ambiente. Isso é um fato. Nós temos emissões de gases do efeito estufa, nós temos o desmatamento para a implementação de novas áreas, nós temos o uso muitas vezes indiscriminado de fertilizantes e de defensivos agrícolas, e com a inteligência artificial você começa a tornar as práticas mais eficientes. Então, você aumenta o uso eficiente, a identificação da praga, por exemplo, correta. Então, você usa um produto registrado para aquela cultura e quando se utiliza, por exemplo, um drone para aplicar, você economiza bastante a aplicação de produtos, você identificar a deficiência nutricional, então também você pode direcionar o fertilizante ideal para ser aplicado. Na questão da doença, a mesma coisa do agrotóxico ou das pragas, então você consegue definir o produto ideal e aplicar em dosagens corretas. Você utiliza aí também para manejo de irrigação. Então, se você torna a irrigação mais eficiente, consequentemente, você economiza menos água. Você economiza mais água e deixa a produção de forma mais eficiente. Então, reduzindo o consumo de água, que é um bem que hoje é escasso em várias regiões, por exemplo, aqui no semiárido. Então, você economiza água, você às vezes consegue até aumentar a sua área de cultivo, você deixa a produção mais eficiente de uma forma geral, então você consegue produzir mais em uma menor área. Então, você pode preservar outras áreas que não são tão interessantes para a agricultura. Ou você pode, com o uso da IA, atrelada a softwares, de GIS, identificar os locais mais produtivos, e em vez de desmatar uma área toda, você desmatar as áreas que seriam mais produtivas. Então, há uma infinidade de aplicações da inteligência artificial dentro da agricultura que vai estar atrelada a outras ciências, que pode deixar a produção agropecuária muito mais equilibrada, muito mais ambientalmente sustentável, e a tendência é que gere bons frutos no futuro. Eu não vejo a inteligência artificial como uma ameaça para empregos ou para o setor agrícola, igual em outras áreas pode ser. A IA será uma ferramenta, está sendo já uma ferramenta muito importante para a dinâmica e melhorar essa dinâmica de produção, deixar mais eficiente a produção agrícola, independente da região que se utiliza. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Campo Inteligente. Agradecemos a todos os caros ouvintes, em especial aos alunos que colaboraram com todo o conhecimento compartilhado, e em especial a Dr. Halilson pelas informações valiosas sobre a importância da administração no campo. Espero que tenham gostado e que as informações compartilhadas aqui os ajudem a refletir sobre a gestão e suas propriedades.
Se inscreva no nosso canal para não perder o próximo episódio, onde vamos falar da inteligência artificial e o planejamento estratégico para uma empresa rural. Desde já agradecemos a sua atenção e até o próximo episódio.